No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Para todos, um excelente dia. Para você que acompanha pela internet, aqui mais uma vez com a edição do Minuto da Unicidade no YouTube, no WhatsApp, enfim, aonde quer que você esteja. Deus abençoe sua casa, sua família. E você que acompanha pela rádio também, obrigado pelo carinho da sua audiência no programa Nossa Voz. Aqui respondendo uma pergunta que é muito comum a gente receber esse tipo de pergunta. É comum fazer orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sempre a gente percebe algumas reuniões, local de trabalho, alguns colegas, vamos orar, e ora, alguns programas de rádio inclusive, e termina as orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bíblico? Tem base bíblica para isso, para orar desta forma? É o que nós vamos ver, ainda que seja de forma rápida, né? Por causa do tempo, mas o que a Bíblia diz com respeito à oração? Existe base bíblica teológica para se orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu não acredito que você que esteja ouvindo a rádio nesse momento ou ouvindo pelo YouTube nunca viu ninguém orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, principalmente na Igreja Católica. Mas deixando a Igreja Católica de mão, a gente ouve muito em programas de televisão, programas de igrejas, as igrejas neopentecostais, programa de rádio. E eu falo com experiência disso porque trabalho no ramo há quase 30 anos. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz sobre orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Vamos para a Bíblia. Para início de conversa, o único versículo, a única referência que menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa expressão, como estou falando aqui, lá na grande comissão, que os teólogos chamam de a grande comissão, que é quando Jesus ressuscita, sobe ao Monte das Oliveiras e manda pregar o Evangelho por todo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na sua Bíblia, leia Mateus 28:19. É a única referência bíblica para esta expressão. E ela não está fazendo nenhuma analogia ou nenhuma recomendação à oração. Quando orares, orai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhum outro registro dessa expressão, dessas palavras, a não ser em Mateus 28:19, e ela está correlacionada ao batismo nas águas. Ponto. Esse é o primeiro ponto que nós não devemos ignorar, devemos atentar, tá bom? Com muito respeito, eu desafio qualquer ouvinte que acompanha o nosso programa, seja pelo rádio, pela internet, tem nossos contatos, é fácil de entrar em contato conosco, a nos provar biblicamente alguma outra passagem que menciona essas expressões, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem, é apenas um versículo e ele está isolado até mesmo no que tange ao próprio batismo. Ele é impossível de se contextualizar. Você sabe que para desenvolver uma doutrina tem que ter, o assunto ele tem que estar espalhado por todas as escrituras, chama-se contexto. A nível de batismo nas águas, que é a única menção trinitária relacionada ao batismo, não tem a própria execução dessa ordem. Você não vê na prática nos registros. Mas tem na Didaquê. E Didaquê, com todo respeito aos fãs da Didaquê, não é Bíblia. Ponto. É um documento extrabíblico. Extrabíblico por extrabíblico, temos um monte de documentos. Mas vamos lá. Com relação às orações, vou ler aqui, vou começar lendo um versículo que está lá em Colossenses, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Diz assim, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então vamos lá.
Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se eu for pregar, se eu for orar, tudo que eu for fazer, aqui estamos falando de cerimônia, de alguma coisa voltada para o reino, é em nome de Jesus. Muito bem. Ouça o que o próprio Jesus fala acerca da oração, da própria oração, né? Vamos dizer assim. Até agora, olha o que ele diz, até agora, até nesse momento, nada pedirtes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João, Evangelho de João, 16:24. Olha aí. Até agora, nada pedirtes em meu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Tem que pedir em nome de quem? Em meu nome. João 16:24. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, para que vocês fiquem alegres. Tem que pedir em quem? Em meu nome. Por isso a oração do Pai Nosso, que é o modelo, que é a receita, que muitos crentes ficam repetindo aquilo ali, letra por letra, é complicado, né? Você vê ali os cristãos dando a mão, Pai Nosso que está no céu. Quando a gente vê isso por jogadores de futebol fazer isso antes de uma partida, até mesmo os próprios católicos, né? O povão em geral, dá as mãos ali porque tem alguém doente, vamos fazer uma prece aqui, vamos fazer uma oração e começa já com a oração do Pai Nosso, tudo bem. Mas você vê cristãos evangélicos que se debruçam sobre as Escrituras, dar as mãos e repetir as palavras do Pai Nosso. Aquilo ali não é para repetir, não, gente. No próprio texto de Mateus 6 diz: quando vocês forem orarem, não orem não façam como gentios que fiquem repetindo, né? Não é por muito falar que vocês serão ouvidos. Aquilo é um modelo de oração. Aquilo é uma receita. Quando você vai fazer um bolo, você pega os ingredientes e faz o bolo. Aquela oração do Pai Nosso, lá de Mateus 6, aquilo é um modelo. Mas mesmo assim ele diz: santificado seja o vosso nome. Dei uma série de estudos na igreja, uma certa oportunidade, sobre a oração do Pai Nosso. Eu fiquei ali várias quartas-feiras estudando versículo por versículo a oração do Pai Nosso, como que nós devemos orar e em que sentido aquela receita ela é passada para nós. Mas pode ter certeza que não é para ficar repetindo aquelas palavras, porque não surtem efeito praticamente nenhum. A menos, o único efeito bom é decorar ali o modelo, a oração. Mas vamos lá, até agora nós vemos aqui, Jesus está falando, é em meu nome que vocês têm que pedir. Aí mesmo em João 16 diz: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos concederá. É Ele que vai conceder. Um pouco antes, no verso 14... capítulo 14, versos 13 e 14, um pouco antes ele diz: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Veja que no capítulo 16, ele fala: ele o fará. Mas, aqui no 14, ele diz: eu o farei se pedir em meu nome. Então, quem vai fazer é o Pai ou é ele? Um problema para a doutrina trinitária, né? Porque se pedires ao Pai em meu nome, ele o fará. Diz num texto. No outro, ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. E é assim todos os evangelhos. Essa aparente contradição, que aí fica uma pergunta: quem faz então? O que aqui? Tem que pedir o nome dele, eu sei, mas é o Pai que faz ou é ele que faz? Para a doutrina trinitária temos um problema. Para a doutrina da unicidade não temos problema nenhum. Mas vamos lá. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele fará. Mas o detalhe é em meu nome. Aí você vai para Marcos 16, ó, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados, enfim, em meu nome, em meu nome, em meu nome, em meu nome, tudo. Com relação à oração, Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes em oração em meu nome, crendo recebereis. Até agora nada pedirdes em meu nome, pede que vocês vão receber. Então que história é essa? De muitos, às vezes, Tony, é a ignorância, a pessoa ignora, Deus não leva em conta o tempo, tudo bem. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento em que você tem o conhecimento,
e mesmo assim pratica errado e não faz nada, não move uma palha para que a verdade seja esclarecida, seja apresentada, você está implicando num grande erro. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se tem um grupo de pessoas ali orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por desconhecer, por ignorar as Escrituras, por não ter um contato amplo, tudo bem. Mas o que muito me assusta são teólogos, são pessoas que estudam, sabem que a oração tem que pedir em nome do Senhor Jesus e mesmo assim oram errado. Parece que de propósito, ou é aquela ignorância mesmo bem proposital. Aí sim, aí nós temos um problema, porque não há respaldo nas Escrituras para que se nós devamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que você tem esse conhecimento e a partir de agora atropela essas informações, aí sim nós temos um problema sério. É claro que o coração, com a mente, com o espírito que se ora, tudo isso é evidentemente considerado pelo Senhor. Mas nós estamos falando aqui do mínimo, do básico para uma oração forte, uma oração que vai ser respondida quando você fala ou quando você pede em nome do Senhor Jesus. Uma excelente quinta-feira para você que acompanha pela internet, você que acompanha pela rádio. Estude mais sobre o assunto, sobre as orações, sobre os pedidos a Deus. Ele tem prazer em ouvir a sua oração, ele tem prazer, ele quer lhe escutar, ele quer lhe ouvir, tá certo? Não deixa de orar e lembrar de orar por nós, tá bom? Ore por mim aqui, que nós precisamos muito da sua oração para que a gente continue tendo forças para seguir em frente nessa jornada de levar esses esclarecimentos para você, seja nas ondas do rádio, seja pela internet. A gente tem um desejo de continuar aqui, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, né? A gente está aqui firme e forte, falando das verdades que libertam. Um abraço a todos que acompanham pela internet, um abraço a todos que acompanham pela rádio. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Graça e paz. Minuto da Unicidade.